Olá pessoal, bom dia. Hoje, sábado, dia 22 de setembro. Ontem, dia 21, foi o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Eu acho que quem nos acompanha aí já ouviu algumas vezes fazer uma reclamação sobre as pessoas, especificamente, que estão dentro do meio, são educadores até, empresários e agora políticos. Nós estamos em época eleitoral, falando de forma totalmente incorreta quando se dirige aos deficientes. Então, nós estamos falando aqui ao vivo, sem necessidade de cortes, né? ou edição. E especificamente ontem, dia 21, vou repetir, um dia muito importante para 45 milhões de pessoas com deficiência. Esse é o número oficial que o IBGE passa para a população. Muito embora esse número, mesmo sendo do IBGE, eu discordo. Tem muito mais pessoas com deficiência do que esse numeral, 45 milhões. Muito mais. Muito mais. Mas, como nós temos que usar como parâmetro, né? Então o IBGE divulga 45 milhões. Aliás, mais uma vez aqui, como ninguém, todo mundo tem receio de falar a verdade, eu não sei o que o IBGE faz, ou tem como funciona o IBGE, porque todas as pesquisas, especificamente, quando o conteúdo pessoas com deficiência, é pesquisa de 10 anos. Como é que se faz uma pesquisa de 10 anos? Você não pode ter parâmetro nisso. Eu estou falando isso porque quem me conhece sabe que a gente anda nas ruas. Nós não estamos falando aqui, por exemplo, no vídeo, somos só desse conteúdo. E você não ter visão o que acontece nas ruas e nas casas das pessoas. Não é possível que os nossos governantes, nossos políticos e o IBGE, que pertence também ao governo, não faça nada. Que pesquisa é essa? A pesquisa deveria ser, ou as pesquisas, anuais, pelo menos isso, anual. Mas não é. Mas, enfim. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, e aqui a gente dá nome aos bois. O governador Márcio França, que é candidato, ele era vice-governador, todos sabem, né? E ele é candidato ao governo de São Paulo, dentre os outros candidatos. E eu não estou olhando nada contra a pessoa do governador Márcio França, que, aliás, segundo dizem, é um gentleman, né? Educado, conversa com as pessoas, e a gente observa aí, então nada contra. Mas muitas das vezes, eu digo o seguinte, e sempre quando a gente fala isso, a gente tem que usar aquela frase, sem generalizar, né? E sem ofender. Mas aqui, no caso do governador Márcio França, eu vou falar especificamente das pessoas com deficiência. Em relação ao governador Márcio França, eu acredito que aí é erro total da assessoria dele. A assessoria do senhor, da Vossa Excelência, governador Márcio França, está pisando na bola. Eu, se eu fosse o senhor, olha, faria uma reunião com a sua assessoria que faz o senhor pagar mico. E vou explicar o porquê. Ontem na televisão, eu fiquei mais impressionado porque o senhor estava ao lado da doutora Linamara Batistella. Para quem é do meio da acessibilidade, conhece essa senhora. Ela conhece tudo, aliás, foi secretária de Estado das Pessoas com Deficiência durante 2 gestões ou 3 gestões do Geraldo Alckmin. E ela estava ao seu lado ontem, em visitas aí, a ONGs, né? Me parece, isso eu vi no SPTV, primeira edição. E depois o senhor falando sobre as pessoas com deficiência. Só que falando errado. O senhor fala totalmente errado todas as vezes que o senhor vem à televisão para falar dos deficientes. E ontem o senhor pagou um bico. Eu fiz questão até de pedir aqui para a minha produtora repetir as palavras que o senhor falou. Que o senhor falou ontem, em rede nacional. Quer dizer, mostra que o senhor não tem conhecimento nenhum mesmo de acessibilidade. Por mais que o senhor tenha boa vontade, né, e de repente, até colocar uma secretária que entenda do assunto, porque, aliás,
O que acontece no Brasil, essa bandalheira, essa bagunça toda, é justamente por isso. Que nós estamos na política, tudo bem. Agora, indicação política para alguns cargos, sem conhecimento da matéria, é complicado, né? Vamos dar um exemplo aqui, que eu estou falando sempre. O presidente do metrô, por exemplo, o que ele entende de metrô? Nada. Você acha que essas falhas que tem no metrô de São Paulo são, igual eles dizem, são coisas naturais? Não. Natural são as respostas padrões, a resposta padrão, no caso específico do metrô, que eles passam para a população que paga uma condução cara e tem falhas em todo o sistema. Hoje é sábado. Hoje o movimento é maior ou menor? Claro que é menor do que durante a semana. Mas tem muitos usuários e você pode ter certeza. Eu não li ainda aqui as informações. Mas pode ter certeza, eu duvido que não tenha falha ou falhas, é no plural mesmo, no metrô de São Paulo. Por quê? Porque ninguém faz nada, sabe? Esse país, quando eu falo que está largado, tem gente que não gosta, mas está largado mesmo. O Brasil só não pintaram a bandeira, porque aí já é demais, né? O verde e amarelo continua. Daqui a pouco vai amanhecer com outra cor, a bandeira do Brasil. Já não se canta o hino nacional nas escolas. As crianças de hoje não têm conhecimento do hino nacional. Olha como é bom o tempo de outrora, né? Mas vamos voltar aqui ao Márcio França, e até independente, parece que eu estou fazendo propaganda dele. Então, deixa eu explicar para o senhor, e serve para todo mundo, muita gente nos assistindo, mesmo no sábado. Eu estou ao vivo, são 9 horas e 20 minutos, mas eu tenho que falar. Ué, eu tenho um canal no YouTube, e agora tem receita, né? Eu nem sabia que era, eu pensei que era receita, eu sou caipira, gente. E aí a Tami Cristina e o produtor falou assim, ô Ligeirinho, no canal do YouTube você tem que maneirar nas palavras. Aí eu falei, poxa, maneirar nas palavras? Porque lá agora tem receita. E receita é isso, ó. É uma mixaria, mas eu não posso falar algumas coisas porque eu afasto os anunciantes. Tudo bem, a gente tem que entender, né? Tem que pagar a conta também, mas como eu tenho esse espaço que é mais livre, né? Livre, né? No Facebook, até onde eu acho. Se cair a linha, aí eu percebo que também não é só o Facebook que tem culpa, é a operadora. Porque deixa eu explicar, nós somos parceiros da Claro, no smartphone. Aqui nesse sistema aqui é pela net, né? Aqui estou sendo transmitido pela net, que é uma porcaria. Você já ouviu falar isso? Estou sendo transmitido pela net e a net é uma porcaria, é um lixo de operadora. Falo aqui mesmo. Se eu fosse falar isso aqui no canal YouTube, não seria permitido. Estou falando aqui ao vivo no Facebook. A net é uma das piores operadoras. Aí você fala, pô, mas por que você está com ela? Que é a menos pior. Porque as outras também não prestam. Eu estou falando isso, não é bababá, não. Todas as operadoras, a não ser que exista uma de ontem para hoje, de sexta para sábado. Eu fui cliente de todas elas. Nextel, TIM, sabe? Vivo. É tudo uma porcaria. São porcarias. Né? Então vamos lá. Governador Márcio França. Amigos jornalistas, radialistas. A NBR agora é uma TV muito boa do governo. TV Brasil também, sabe? Claro que isso aqui aí é local, mas não pode. Redações dos jornais, das revistas. Porque, na verdade, nós estamos falando aqui para o público, não importa a quantidade. Tem que falar corretamente a terminologia. Agora, é claro que eu estou falando da terminologia, pelo menos isso, para que nós possamos falar, dizer que nós somos um país no caminho da inclusão. Porque não é um país inclusivo de maneira nenhuma, isso é cascata. E vou explicar o porquê. Olha, não adianta, a gente que gosta de bater papo, né? De conversar, a gente vai enrolando, mas não é enrolação, não. É um assunto puxando o outro. Estou falando de improviso, né? E eu gosto de falar de improviso. Quem é do rádio sabe. Nós que somos do rádio, eu estou falando quem é radialista, ou quem já foi radialista. Aliás, quem foi não, quem não está. Tem um porém que outro dia eu tenho que passar em relação a todas as profissões. Quando você se aposenta ou para com profissão, isso não quer dizer que a sua profissão morreu, que aquela profissão é sua, continua. E os meios de comunicação, as agências de publicidade, de marketing também, elas são as primeiras a errar nesse sentido. Por exemplo, a dentista lá, né? Eu tenho muitos seguidores dentistas, falando em português, claro. Ele deixou de ser dentista quando ele se aposenta? Não. Ele só não está atuando. Mas ele se pronuncia ex-dentista. Não, é o dentista, doutor tal, doutora tal.
sabe? É o professor, ex-professor, não é ex-professor. Ele continua sendo professor, está aposentado. Está ganhando uma mixaria, quer dizer, já tem isso, né? Que você se aposenta com 11 salários mínimos e muita gente, antes de morrer, já tem 2 salários mínimos. Quer dizer, é um salário de morte. Como é que você incentiva as pessoas a se aposentarem, né? Então, só para início de conversa sobre esse negócio de ex. E a imprensa usa muito isso. A imprensa que eu faço parte, mas a grande mídia, ela acaba ensinando as pessoas a falarem errado. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, a Rede Globo, querendo ou não, é a maior emissora do país. Se alguém fala algo no Jornal Nacional, mesmo errado, se torna certo, mas está errado. Você já percebeu isso? E eu sou parceiro de alguns conteúdos da Globo e critico aqui mesmo. Eles me conhecem. Por que eu continuo parceiro? Porque, de certa forma, eu dou audiência para eles também, nas redes sociais, sabe? Mas jamais eles vão me colocar num veículo de comunicação como o rádio, a televisão. Por quê? Porque eles têm receio. Nós somos bocudos, né? Considerados bocudos. Mas vamos lá. O governador Márcio França, e você que assiste o Horário Político vai perceber, tomara que vá mudar daqui a alguns dias. Não existe a pronúncia portadores de deficiência, portadores com deficiência, portadores de necessidades especiais. Há 10 anos, em 2008, sabe, isso é lei. A nova terminologia em 2008. 10 anos já está se tornando jovem ou velha, né? Ou idosa. Estou falando idosa porque meu filho de 12 anos, ele me chama a atenção quando a gente vai se pronunciar com alguém que seja uma pessoa de idade. Eu falei, olha, aquela velhinha. Ela falou, não, pai, velhinha não, idosa. Veja só, uma criança falando isso. Muito bacana, né? Então, eu gostaria, claro, que todas as crianças falassem, aliás, os pais ensinassem corretamente. Mas vamos lá. Gente, pelo amor de Deus, quando você for encontrar alguém que seja um cadeirante, uma pessoa cega, não tem problema nenhum, uma pessoa cega que é deficiente visual, veja bem, preste atenção no que eu estou falando. Não pronuncie, na hora de você escrever, aquela pessoa portadora. Ela não é portadora. Portadora, vou explicar para vocês aqui. Para o governador Márcio França. Isso aqui é um celular. Então, isso aqui você porta, né? Deixa eu ver aqui. Uma câmera portátil. Isso aqui você porta. Meu remédio aqui, ó. Meu remédio aqui, ó. Isso aqui eu estou portando ele, né? Um exemplo. Minha água aqui, ó. Estou portando ela. Você porta objetos, produtos. Você não porta uma doença. Você não porta uma doença. Ah, mas antigamente estava errado. Por isso que existe a nova terminologia. Governador, por gentileza, o erro não é do senhor, não. O erro é da sua assessoria. A sua assessoria, deve ter gente assistindo. Palácio dos Bandeirantes. Explique para o governador, pelo amor de Deus. Vai lá num artigo, vou dar até um exemplo para você. Olha, eu vou dar dica para você de graça. Professor, doutor, manja de tudo da área da acessibilidade, que escreveu livros, né? Hoje da palestra tem mais de 80 e poucos anos. Tem que ser da Oriental, né? Sou fã dele. Dr. Sasaki, Romeu Sasaki. Vai lá no artigo, coloca aí no Google, Romeu Sasaki. Escreva lá, terminologia. Lá tem dicas, sabe? Então, isso aqui não é politicamente correto. Eu fiz um comentário outro dia, no Twitter, e chamei a atenção do governador. Olha, já faz uns 20 dias. Aí sempre tem, é próprio de pessoas ardidas. Sabe aquelas pessoas que não pode ver um ônibus? Olha só, eu tô criticando a área política, mas elogio também. Sabe aqueles ônibus novos que o governo coloca nas ruas, com ar-condicionado, tudo bonitinho? As pessoas pedem. Aí tem aquela meia dúzia de vagabundos, não tem? Aqueles vândalos. São vagabundos mesmo. Vou usar o quê? São vagabundos. São ordinários. Vai lá e picha o ônibus, quebra o ar-condicionado. Aqui em São Paulo, por exemplo, ônibus novos não passa 15 dias. Além de pichar, o cara quebra tudo, ar-condicionado e tudo mais. Então, quer dizer, são porcos, que desculpem os animais, são vagabundos mesmo, né? São vermes que para acordar 4 horas da madrugada para pegar um busão, né? Para ir trabalhar, usar marmita, ninguém quer.
Agora, para cometer vandalismo, aliás, vandalismo deveria pegar cadeia de 3 anos, o cara aprender a ser gente. Isso aí não é gente. Então, claro, continuando no assunto, ninguém quer saber o certo. Então, aí teve um sujeito lá, que é um sujeito, deve ser desses vagabundos aí. Ele me questionou, falou o seguinte, olha, só foi ele. Eu tive mais de 2.000 visualizações no Twitter, em 15 minutos. Veja só como há importância da acessibilidade. E ele falou, olha, já vem o outro com mimimi, olha só o sujeito, mimimi querendo colocar a politicamente correto. Aí eu fui responder, ele leu, pelo menos ele leu. Eu falei, o que você entende sobre o assunto? Vou explicar, eu expliquei. Mas aí depois a minha produtora aqui disse o seguinte, ô Ligeirinho, nem perde tempo com esse tipo de gente. Esses aí são aqueles, esse sujeito aí, deve ser aquele que quebra os ônibus, né? Quebra o ar-condicionado, picha os ônibus, e é verdade. É por isso que eu voltei para eu coloquei os ônibus, que são vítimas desses vagabundos ordinários, né? Que cometem o vandalismo e querem um país melhor. Tem que é um país melhor, né? Melhor para quê? E não tá pouco. E quanto mais desemprego, melhor, porque é vagabundo. Né? São vagabundos. Então, esse sujeito aí, ele simplesmente saiu do Twitter. Porque eu gosto de ser questionado, eu gosto de ser perguntado. Mas não viram pessoas interessadas, sabe? Porque aqui eu não estou ofendendo ninguém, estou falando a verdade. São vagabundos mesmo. Você que, por exemplo, esse sujeito deve ser o mesmo que, se tiver carro ou não, ele usa aquelas vagas exclusivas. Hoje é sábado, né? Então tá lá no shopping, tá na rua, vai lá e usa a vaga exclusiva do deficiente, do idoso. Normalmente tem essas referências. Quem é que faz o uso indevido das vagas exclusivas para o deficiente? Ontem foi o Dia Nacional de Luta. Específico, Dia Nacional de Luta, porque tem um dia nacional da pessoa com deficiência, mas ontem foi de luta. Veja a importância. Então, outros países, né, praticamente todos os outros países, respeitam e valorizam as pessoas com deficiência. Viu, governador? Pessoas com deficiência. Esse é o uso. E não é eu que estou falando, é lei. Agora, como é que o senhor vai usar o termo portadores, sabe? Necessidades especiais. Agora, a declaração que ele fez ontem, aliás, não foi nem no SPTV, está me chamando a atenção aqui a produção, é o seguinte, foi em entrevista coletiva. Sabe quando os candidatos vão nos lugares ter a cobertura? Eu assisti na Globo, né? Mas foi pior ainda. Ele disse o seguinte, mais ou menos. Eu pedi para deixar o texto ali, mas eu vou lembrar. Ele disse o seguinte, que ia valorizar os portadores de deficiência, até colocou de deficiência, e disse que essas pessoas serão valorizadas, essas pessoas super especiais. Governador, não use esse termo, super especial. As pessoas com deficiência, elas não querem ser tratadas diferente das outras pessoas. Elas só querem ser tratadas de acordo com as leis. E nem isso o senhor está fazendo. Outra coisa, colocar super especial, o senhor está querendo desaparecer, sabe? Então, sua assessoria de imprensa, não sei quem é que está trabalhando com o senhor, não entende nada. Pode ser jornalista ou não, estou chamando a atenção aqui. E o senhor usou, além de falar errado, da terminologia, o senhor disse o seguinte, essas pessoas super especiais, ninguém é super especial, não. Super especial é Deus. E eles não gostam de ser tratados como super, porque o senhor já está diferenciando, já está promovendo a exclusão e não a inclusão. Desculpe, governador, mas pessoal, os seus puxa-sacos aí que trabalham no Palácio dos Bandeirantes, sua assessoria não fala nada, a gente tem que falar aqui publicamente, e provavelmente o senhor vai mudar para o lado melhor. Né? O senhor não é candidato ao governo de São Paulo? O senhor não visitou o metrô até agora? Tem um bilhete único aí para mostrar para o governador? Todos os candidatos foram no metrô. Foram nos trens. Até ontem o Luiz Marinho, apesar que o Luiz Marinho, como eu falei aqui, independente de partido, estou falando de partido aqui, todos os candidatos merecem o meu respeito como cidadão, como jornalista. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui no Facebook. É um tal de xingamento, um xingar o outro porque você não apoia o candidato que ele apoia. Que é isso, gente? Vamos respeitar um outro. Se o sujeito vai votar num fulano tal, problema dele. O voto no seu. Propaganda, tudo bem, mas não fique ofendendo as outras pessoas, né?
Aí sempre tem aquele sujeito, mas você está falando de vagabundo. Estou falando de vagabundo, vagabundo. Agora, se você não gostou, você é vagabundo também. Sabe? Agora é o seguinte, eu tenho meu candidato? Tenho. É problema meu. Eu não vou ficar discutindo aqui, porque eu já falei isso, foi feito até um banner essa semana. Tanto é verdade que foi bombado. Se você vai votar no fulano, no cicrano, sabe? Se ele tem antecedentes que, de repente, ferem o seu jeito, não vota nele, ué. A eleição é livre no Brasil. Você vai, se você não for, você vai pagar multa, né? O ideal é você votar. Sabe por quê? Porque é o seguinte, não adianta você reclamar que as coisas estão ruins se você não vota, né? Mas é um direito seu. Quantos e quantos amigos, amigas, eu tenho aquele dinheiro e não vou votar em ninguém. Eu prefiro pagar multa, mas não voto em ninguém. Eu, particularmente, acho errado. Mas é um direito que você acha que você tem. E você tem. Você não vai votar. Quer dizer, nós temos a oportunidade de escolher. Tem bons candidatos? Tem sim, gente. Quando a gente fala da classe política, eu também falo, sem generalizar. Tem candidatos bons a deputado estadual, federal, né, Senado. Presidente tem, você tem opções. Você tem opções, pode ter menos, mas tem. Tem gente nova querendo entrar para a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, Congresso Nacional, na Câmara Federal? Tem. Eu sou muito a favor da renovação. E a renovação não quer dizer que colocar jovens lá. Tem senhores aqui, professores, né, área médica, que nunca estiveram lá. E por que não ter oportunidade? São muitos, você veja pela televisão. Tem uns que não têm capacidade nenhuma, mas quem vai escolher sou eu, não é você. Faça valer as leis e os seus direitos. Você não reclama de direito, você não quer um Brasil melhor? Faça a sua parte, mas ninguém faz nada. Vai. Você vai trocando. A nossa arma é essa. A nossa verdadeira arma é essa. A cada 2 anos a gente tem a oportunidade de escolher as pessoas certas. Sabe? Eu, outro dia, estava criticando os artistas, classe artística, que eu também pertenço. Mas eu estava criticando alguns que não têm capacidade nenhuma, estão lá só para receber mesmo. Estão mamando o nosso dinheiro. Tem os direitos assegurados? Tem. Mas é imoral? É imoral. E outro dia reclamava. E aí está mamando, quer estar lá novamente, né? Então, assim, você tem essa oportunidade. Agora, o específico, para não fugir do assunto, por gentileza, sabe? Vocês dos jornais, Grupo Folha, UOL, Globo. Muito embora eu fale da Globo, mas o portal G1, todos os dias tem assunto relacionado à acessibilidade. Mas eles erram também, porque, claro, é um universo de, sei lá, milhares de jornalistas, e quem vai escrever especificamente ou falar na televisão tem que ter orientação. Então, por gentileza, gente, mais uma vez, quando for falar, escrever, né, falar no rádio, na televisão, nunca use os termos portadores. Por gentileza, tire isso do seu vocabulário. Portadores e necessidades especiais. Tá? Então, não existe, quando você vai definir o que você vai falar no rádio, na televisão, ou escrever, portadores com deficiência, portadores de deficiência, portadores de necessidades especiais. Isso não existe mais. Basta colocar pessoas com deficiência. Tem uma pessoa ali, olha, tem uma pessoa com deficiência, tem um deficiente, pode falar, deficiente. Agora, você não vai... isso não é politicamente correto. As pessoas usam muito isso aí. A politicamente correto não é. Gente, está na lei. E na escola, quando você vai para a escola, você vai aprender. Né? Você não vai desaprender. Por aí você já observa. Agora, antigamente, eu peguei essa época, eu observava o seguinte. Você olhava lá um cadeirante, popularmente cadeirante, aquela pessoa aleijada, ou aquele aleijado. Olha só como se passa o tempo. Hoje é ofensivo, na época não era. É isso que eu quero explicar. Não sou eu que estou ditando isso aí, na verdade. Mas não tem as mudanças musicais, os estilos musicais. Por exemplo, eu sou caipira. Eu sou caipira. Antigamente, aquele caipira lá, tal. Eu nunca me senti ofendido, mas tem pessoas que se sentiam ofendidas. Tem cantor famoso aí que ele é brega. O que é brega para você? Eu não me sinto ofendido. Até minha filha, outro dia, falou, pai, você sempre gostou de usar aquelas camisas coloridas. Eu sempre usei. Pode me chamar de brega, não, tempo do Bolinha. Né? Do Bolinha, saudoso apresentador Bolinha. Eu sempre gostei de usar anel. Né? Então, eu até ontem comentei no Instagram,
o Zé Rico, né? O saudoso Zé Rico, da dupla com o milionário Zé Rico, ele usava anéis, ele até brincou um dia no evento aí, e ele falou assim, quanto você quer, querendo comprar? Claro, na brincadeira, o meu é sempre comparar com o original, o meu sempre não foi original, primeiro que eu não tinha, não tem. Mas eu refiro a ele, porque ele usava anéis em quase todos os dedos. A esposa dele, minha querida Berê, a sua saudosa, aliás, a viúva dele, a Berê, ela sempre estava nos assistindo. Então, na verdade, Berê, ele usava, e fora o óculos escuro, mas o óculos já era em relação até da miopia que ele tinha. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, o tempo vai passando, a gente vai ajustando, né? Vai seguindo o tempo. O tempo não para. O tempo não para. Então, a terminologia, a nova terminologia, ela aconteceu a partir de 2008. E por que eu digo isso? No dia 9 de julho de 2008, eu fui um dos convidados do programa do Jô, né? Jô Soares, programa do Jô, que na época tinha uma audiência extraordinária. Infelizmente, hoje ele não está mais na televisão, o tempo vai passando. E ele encerrou o seu programa, acho que ano passado, né? E quantos artistas, atores, atrizes, classe artística de modo geral, gostariam de ser entrevistados pelo Jô. Eu tive essa honra de ser entrevistado. E quase que eu não fui, por duas situações. Uma delas que meu pai havia falecido poucos dias antes, um mês, exatamente um mês. E eu conversei com a minha família e tal, e eles disseram, não, é bom que você vá. E eu fui no Jô. O programa foi aqui no estado de São Paulo, feriado no dia 9 de julho. E eu fui no dia 8, na verdade. Foi no dia 9. O programa foi transmitido no dia 10, no dia seguinte. E eu fui assistido segundo dados da própria TV Globo. Veja só, como a importância da acessibilidade no nosso dia a dia. Em 9 de julho, vamos colocar dia 10, né? Dia 10 que foi transmitido. Dia 10 de julho, eu fui entrevistado pelo programa do Jô, Rede Globo Televisão. Está disponível aí no Globo Play. Quem estava comigo no programa, nas gravações? O saudoso Valmor Chagas. O Valmor Chagas, infelizmente, já faleceu. O Fernando Haddad, que hoje é candidato à presidência, ele na época era ministro da Educação. A Sônia Bride, excelente repórter da Globo, do Globo Repórter, da TV Globo. Hoje ela está fora, né? Internacional. Esses foram os convidados. E eu, né, o Zezinho, né, ligeirinho. E eu fui no jogo, e de todas essas pessoas, vocês podem acreditar na realidade. O tempo disponível para mim foi maior do que essas pessoas que eu falei para vocês. São pessoas famosas, eu não sou famoso. Eu sou do máximo conhecido hoje nas redes sociais. E eu me tornei conhecido, famoso por 2 dias, um dia, não sei. Porque eu fui assistido. Gente, não é de lá para cá, não. Apenas em 24 horas, né, durante o programa, aliás, 24 horas que eu digo que não sei como que é o sistema, mas a Globo que tem essa disponibilidade de passar. O diretor do jogo passou para mim, porque eu gostaria de ter uma média de audiência. Eu fui assistido exatamente por 14 milhões e meio de pessoas. Você sabe o que é isso? Não é 1 milhão, foram 14 milhões e meio de pessoas que me assistiram durante o programa. Isso só na televisão, só na Globo, na Rede Globo. Fora que era transmitido pela CBN, né, a Rádio CBN, e pela TV Globo Internacional, que lá me parece que não tem base. Mas eu fui assistido por 14 milhões e meio de pessoas. E sabe qual é o resultado disso aí? Quando eu cheguei em casa, eu morava em Jacareí, vim aqui para São Paulo, a Globo foi me buscar lá e trazer. A Globo também nessa questão de atender os convidados, pelo amor de Deus. Eles tratam todos iguais. Meu camarim 9, aquelas frutas que parecem de plástico, né? São verdadeiras. Agora que eu estou lembrado, fui gravado num dia, foi numa quarta-feira. Tinha feijoada no restaurante lá, e eu preferi não comer comida pesada e tal. Cerveja, o que você quisesse ali e tal. Claro que você não vai beber álcool, né? Mas você está livre, a Globo não proíbe.
Eu optei em comer frutas e tudo mais, estava até para primeira vez na Globo, né, e ser entrevistado. Eu acho que isso é legal. A entrevista, tanta verdade que eu repito. Eu fui assistido por 14 milhões e meio de pessoas. Na época, eu era repórter Saci, né, que é o repórter da USP, e da Rede Saci, que é um portal que eu acho que hoje não existe mais. E na época, é isso que eu digo para vocês, estava já na base, né, nascendo a terminologia. E lá no próprio programa, o pessoal da Portal Social falou, o Jô falou errado quando se dirigiu às pessoas com deficiência. Ele não tinha noção, e nem eu. O pessoal que me passou está em vigor a nova terminologia. E eu devo ter falado também portadores, mas na época podia. Você entendeu? Então já são 10 anos. O que não falta são informações corretas, mas as pessoas têm mania de usar de forma errada. Então é isso que eu quero dizer para vocês, mais uma vez. A necessidade de a gente manter sempre na mente que nós estamos sujeitos, todos nós, a amanhã ser deficientes. Hoje mesmo, infelizmente, claro, todos nós. Se a gente não morrer antes, então, se você ficar idoso, vai caminhando à idade, obviamente você vai se tornar uma pessoa com deficiência. Quer dizer, um exemplo, por exemplo, estou usando óculos aqui, muito embora eu estou enxergando aqui. Para ler, eu preciso de usar óculos. Isso aqui é uma deficiência. É uma deficiência. Eu estou. Isso aqui não é nem propaganda. Eu estou tomando aqui, ó, além da injeção, canela de velho. Canela de velho. Isso aqui é bom pra caramba. Sabe quem me indicou isso? São as pessoas que eu converso no dia a dia. Porque eu estou com um problema de locomoção nas pernas, nas duas. Só que, graças a Deus, eu estou andando. Então, a cada 8 dias eu tomo uma injeção. Por que eu tomo injeção? Eu optei por injeção para não tomar remédio. Isso aqui é natural. Isso aqui, eu dou até um conselho. Se você puder, eu posso. Eu não tenho outros problemas, graças a Deus, de doença. Então, para não afetar os outros órgãos. Isso é importante, porque o remédio vicia também. Sabia disso aí? Você tomar um remédio para dor de cabeça, você vai ter que tomar um remédio direto. Dá uma dor de cabeça e tal. Bom, cada caso é um caso. Graças a Deus eu não preciso disso. Então, a injeção, ela debilita. Né? Porque eu emagreci alguns quilos. É até bom que eu estava gordinho mesmo. Mas ele debilita. Deixa você debilitado. Então, você tem horror a alguns alimentos. Você, como eu tinha o costume, estou voltando agora a caminhar, é muito bom. É isso que é importante, todos nós. Né? É importante você sempre locomover, mesmo que seja dentro da sua casa. Eu, como não jogo mais bola, eu como não corro mais, então a gente anda, a gente caminha. Então, de vez em quando, quem passa ali pela aclimação, uma vez por semana, eu estou andando ali, né? Caminhando no parque da aclimação. E aqui na Zona Leste também. Então, a gente sempre vai caminhando. Sempre tive esse costume. Então, a gente tem que se locomover. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: deficientes, se Deus quiser, nós seremos todos nós. Então, a necessidade de você falar assim, não estou ligando para aquela pessoa que está com cadeira de rodas, quem tem uma deficiência visual. E aí que esse mundo, né, esse mundo é maravilhoso. E aí eu gosto de finalizar, já está quase no fim. Estou me chamando a atenção que eu estou falando quase uma hora já, é isso mesmo? Eu deixei disponível aqui o WhatsApp, mas eu acho que ninguém participou até agora, né? Tem participação. Claro, se tiver alguma pergunta, né, a fazer, se tiver dúvidas, não adianta, não é a qualidade, é a quantidade. Só está cumprimentando só aqui o ligeirinho, mas tudo bem, agradeço. A questão é o seguinte, não importa a sua idade, se você tem 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, se você é criança ou não. Eu conheço algumas pessoas com deficiência visual. Não enxergam 100% e caminham, trabalham. Algumas pessoas casaram, tiveram filhos, homens e mulheres. Veja só, a gente reclama da vida, às vezes, por uma besteira, né? Já percebeu? Quantas e quantas pessoas não conseguem me enxergar agora? Mas estão me ouvindo. Eu trabalhei no rádio durante 34 anos. Uma quantidade enorme de pessoas com deficiência visual me ouviram. E ouvem rádio. A tendência é essa. Muitos ouvintes do rádio. Mas o mais importante são pessoas trabalhadoras, não reclamam da vida. Tem suas dificuldades? Tem, como todos nós. Você já percebeu, nós andamos, né? Nós olhamos. Estou enxergando aqui, ó, o nome das pessoas que estão me assistindo, algumas. Então a gente tem que agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus todos os dias pela vida.
Você está desempregado, desempregado. Tem gente que está pensando em dar cabo à vida. O ano passado, esse ano, eu perdi alguns amigos que se suicidaram. Veja só, gente, o caminho que eu estou indo na conversa com você. Isso aí é espaço vazio. Então não importa a sua religião. Ocupe esse espaço com a palavra de Deus. Procure. Não estou falando aqui de religião, não. Nunca vou falar de religião. Mas é isso, gente. Se ocupe de alguma coisa. Não é possível que você não encontre algo que te valorize, que lhe passe otimismo. Você olha uma criança rindo, me dá uma. Ontem mesmo eu estava observando a mãe brincando da criança, sabe aquela coisa saudável, tudo, um passarinho ali. Aqui em casa tem os passarinhos aqui que rodam para beber água. Tudo isso, tem gente que não dá importância, isso é importância fundamental, a natureza, coisa de Deus. Então, olha, vale a pena viver. Sempre vale a pena viver. Nós temos que agradecer a Deus por tudo. Às vezes você está num boteco tomando café, como eu faço, não todos os dias. Você para, você vê aquelas pessoas de rua, né? Mendigos. Eles estão à procura de quê? Alimentação. Alimentação. Estão com fome, passando fome. E quantos se envolvem em drogas? Os motivos, eu não vou aqui querer ser o doutor das causas, mas quantas pessoas se envolvem nas drogas? Nas drogas lícitas e ilícitas. Porque a gente fala de drogas, fala das drogas pesadas. E o cidadão, às vezes, quando eu falo cidadão, é o jovem, né? Nós temos os nossos filhos, tem um casal de filhos. A gente tem que conversar, bater papo. Né? Pai não é só você encontrar o filho e um abraço, um beijo, fazer selfie, né? Tirar fotos. Eu estou dizendo isso porque é o seguinte, eu converso muito com meu filho. Ele não mora comigo. Mas eu vou me autoelogiar. A mãe dele também, eu procuro ser um pai presente. Eu não fui um pai presente muito com a minha filha, por outros motivos, e não existia essa tecnologia toda. Mas sempre me preocupei. Né? E minha filha hoje está já formada, jornalista. Né? Eu não pedi para ela se formando, trabalhando numa grande agência de comunicação, e ela me entende. Então, assim, eu sempre me preocupei com os filhos. Independente disso, porque às vezes tem essa questão. O casal se separa, e separa. Não, os filhos nunca separam. Os filhos são seus filhos. Nunca separe dos seus filhos. Não seja um pai presente só no dia dos pais. Só no dia que seu filho, sua filha fez aniversário. Seja presente sempre. E hoje nós temos a presença, às vezes, até de um bate-papo através de um WhatsApp, né? Que não é o ideal, mas que dá para fazer um vídeo, um áudio. Só o fato de você falar, olha, eu te amo, você está comigo, né? Então você pode contar comigo. Quantos e quantos filhos nesse momento, olha, eu queria ouvir isso do meu pai, né? Eu queria ouvir isso da minha mãe. As pessoas se ausentam, até as mães também, né? Deixam os filhos. Mais comum os pais, infelizmente. Então vamos valorizar os nossos filhos, né? Para que, inclusive isso, eles não entrem nas drogas. Ah, mas as drogas, tem gente que fala assim, porque a pessoa é fraca. Olha, eu sou uma pessoa valorizada. Eu não tenho nenhum problema de falar sobre a minha vida. Eu não gosto de ser entrevistado. Eu prefiro falar aqui. Agora que eu deixei o rádio, alguns órgãos de comunicação queriam me entrevistar. Eu prefiro não. Uma vez que eu parei no rádio, por que não me entrevistaram quando eu estava no rádio? Agora não me interessa mais. Eu tenho o meu canal aqui, não, com todo respeito. Se eu estou na rua, primeiro que eu não tenho tempo, né? Hoje eu não tenho tempo. E eu saí do rádio justamente para ter tempo para a vida pessoal. Então, valorize as pessoas, né? Ensine seus filhos. Por mais que eles estejam nas escolas, eles gostam de te ouvir. Eu acho que a maior felicidade, pelo menos eu acho isso, é com toda essa tecnologia, que eu acho importante que tenha, é você. Eu estou elogiando também a mãe do Edgar, que ela faz isso também, até pelo fato de, não sei se é isso, de ser professora, hoje é aposentada, mas não é ex-professora, é professora também. Ele traz lição de casa, tarefa, e ela está lá toda noite, ajudando. Né? Ajudando e aprendendo também, porque as crianças nos ensinam.
Uma das maiores alegrias que eu sempre tenho alegrias com as pessoas que estão ao meu lado. Decepções também. Mas o meu filho, essas final de semana que eu estive em Jacareí, ele falou: pai, posso pedir um negócio para o senhor? Se o senhor tiver dinheiro, ele sempre fala isso. Olha que bonito, né? Aí eu, pode falar. O senhor comprou um livro para mim? Olha só. Eu acho que hoje é raridade uma criança pedir para o pai comprar um livro. Eu falei, claro que sim. Aí eu falei, eu não sei nem onde tem livraria. Ele falou, eu sei, tem aqui no mercado. Um livro misturado com revista, né? Eu até coloquei na internet, de trás para frente. Mangá que se diz, né? Olha só. Então, isso são situações, às vezes, tem gente que acha bobagem. Não é bobagem. Acho que é bobagem você não falar o que você pensa, o que você é. Né? Você não assumir o seu jeito de ser. Amanhã todos nós não estaremos aqui, pelo menos nesse universo. Nós não estaremos aqui. Você não vai ter oportunidade de falar o que você pensa. Né? E o respeito precisa existir, gente. Respeito precisa existir. Veja que todo mundo tem seu código de conduta. Até o bandido marginal, ele tem conduta. Sabia disso? Olha só. Eu comecei com a sinceridade, estou falando de vida aqui para vocês. E isso só a experiência de vida e do rádio, com toda humildade, a gente aprende a falar de improviso. Então, quantas e quantas pessoas reclamam da vida, mais uma vez. Hoje é sábado, hoje o dia está morto. Eu estou olhando aqui pela janela, aqui, pelo menos onde eu estou, pelo menos aqui na capital, em São Paulo, as informações que eu tenho que está um dia maravilhoso, dia de sol, dia fantástico, dia propício para quê? Você vai sair, vai ficar em casa, não tem dinheiro, eu também não tenho. Então você vai encontrar um meio de ocupar o seu espaço de tempo. Né? Estava conversando ontem com a minha produtora, ela casou há pouco tempo, ela é jovem ainda. E ela, só que é uma pessoa vivida. E nós estamos falando sobre isso, experiência de que o casal, né, quando se conhece, aquele namoro, aquela troca de olhares, flores, né? Isso não de flores. Aquelas cartinhas de outro tempo, aquelas cartinhas que você mandava, principalmente as mulheres, né? Mas eu mandava também. Isso aí não vai. Não, aí que tá. O homem mandando, na época, cartas para sua namorada, de repente, com. Meu Deus, talco, né? Você escrevia e colocava talco. Eu fazia isso aí, quer dizer, se fosse na época, se eu divulgasse, não, o ligeirinho é gay, né? É homossexual. Você veja onde está a situação. Hoje tem toda essa liberdade, né? Muito embora tenha a liberdade e a libertinagem. As pessoas não concordam com alguma coisa, então agride. Então, isso não vai tirar. Homem, eu escrevia, mandava também, talquinho, sabe? Isso aí convém. Cheiro, né? Cheiro gostoso e tal. Então, eu estava comentando com a Tami Cristina o seguinte: ela casou há pouco tempo e, ela queria saber do meu tempo, né? Que ela tem idade para ser minha filha. E a gente estava comentando sobre isso, puxando para agora também. Aquela conquista, né? Tanto do homem, conquistando a mulher, consegue e tal. Aí faz aquele processo todo. Pede a mão para os pais, né? É cedido, namoram, vão para o cinema, enfim e tal. Depois, noivo e casam. Depois que casam, claro que isso aqui eu estou falando de um contexto geral. Então, só que é uma parcela infelizmente grande. Aí sabe quando acaba o casamento? Termina o casamento? Ou ele esfria? Porque o homem não cultiva. Eu sou homem, estou dizendo isso aí. O homem não cultiva o amor, né? Ele, a partir do momento que ele está morando com a mulher, não estou nem falando dos filhos, que vem depois ou não vem. E a mulher começa a cobrar isso. A mulher é sábia, ela cobra. Cobra em gesto, né? Cobra com carinho, com amor e tal. E o homem não vai. Não, já conquistei a mulher, é como se fosse posse. Tem muito homem que acha hoje ainda que a mulher é propriedade dele. Isso acaba o casamento. Acaba mesmo. E depois que você vai se arrepender, já é tarde. Né? Já é tarde. O amor acaba também. Não é? Eu, pelo menos, penso dessa forma. O carinho, né, o respeito, tal, isso aí tem que permanecer. Mas quantas pessoas aí se arrependem disso? E outros não. Aqui está o tal do machismo. Né? Acho que a pior besteira é o homem ser machista. Ou ele confia ou não confia. Ciúme tem que ser normal. Não pode fugir daquele ciúme.
É bom, até a mulher gosta, não é? Você que é mulher aí, o ciúme é bom, aquele ciúme moderado e tal. A mulher está vestindo uma roupa, você elogia. Tem homem que a mulher veste a roupa, que está do lado dele, ele não está nem aí. Aí ela diz assim, amor, olha, o que você acha da minha mudança? Que ele olha o cabelo. Ah, você cortou o cabelo? Quer dizer, ela trocou a roupa, meu. Se toca, né? Então, eu estou dizendo isso aí porque é o seguinte, eu já passei várias fases, a gente tem experiências de ouvintes, isso o rádio é uma escola, tudo pelo rádio. E eu estou falando isso aí pelo seguinte, ontem foi dia do radialista, dia da árvore, dia de luta da pessoa com deficiência, ontem foi um dia importante, com essas três importâncias assim, não menosprezando os outros dias, né? Mas ontem, dia 21, dia do radialista, o dia da luta da pessoa com deficiência e o dia da árvore, que a árvore representa a vida. E eu gostei de ver várias matérias na televisão falando sobre esses três itens importantes na nossa vida. E a questão aqui do rádio, eu gostei porque ninguém me chamou, ó, você é ex-radialista? Não, eu sou radialista. Eu parei com rádio. Isso foi opção minha. Chega. 34 anos do rádio, acho que foi até 35. Chega, já chegou. Tem que abrir espaço para os jovens aí, né? Para os novos talentos. Chega, para mim chegou. Não tem aquele negócio que empapuça. Eu não quero mais rádio, né? Eu já lutei muito e estou bem, tranquilo. E meu pai sempre falou, e eu fiz isso, por isso que eu posso falar dessa forma. Você vai trabalhar aí no meio artístico, olha só, isso há muitos e muitos anos atrás, meu saudoso pai. Olha, esse negócio de trabalhar com artista, ser artista, isso é uma vida meio ruim. Mas o que ele quis dizer, na sabedoria dele, é que é uma profissão assim, ó. E é verdade. Você que é ator de teatro, televisão, não importa. Você que é atriz, sabe disso. Quantos e quantos colegas nossos hoje estão desempregados no rádio, no teatro, dublagem, que são atores também. Né? Recentemente, fui convidado para uma TV paga, veja só, depois de parar, para gravar. Eu fui lá, por curiosidade, falei, poxa, mas eu acho que vocês erraram. Não sou dublador. E, para minha surpresa, encontrei alguns senhores aguardando para gravar. Parecia aquela sala recepção de emprego. E quem me atendeu lá, no executivo, eu não vou mencionar o nome porque, mas a TV eu já falei qual foi a TV e tal. E eu nem assisti, mas muita gente assistiu ouvindo minha voz. E aí me disseram o seguinte, pô, você está direto nas redes sociais, a gente ouve você no rádio, e a sua voz tem a ver com esse documentário. Eu adoro documentário. E eu gravei 2 ou 3. Gravei um primeiro, agradou, porque eles me chamaram de novo. Pagaram ali à vista, pagaram bem até. E eu fiquei super feliz. Então, isso me deu mais motivação para ficar alegre, feliz e tal. Né? Não para voltar. Aliás, eu não gosto de televisão. Aí o pessoal repete, mas você está aí no Face Live, você está no YouTube. Não tem nada a ver com televisão. Se eu estivesse na televisão, não estaria falando com essa liberdade, teria primeiro uma equipe enorme aqui, né? 10, 15 pessoas. Aqui estou com 2 só do lado. 2 câmeras, que está gravando aqui também, para editar no nosso canal. E tem profissionais especializados. Falar, né? Falar do meu jeito. Estou aqui, não tem nenhum diretor. Até me corrigir aqui só numa questão mais. Ela queria me ajudar na questão de. Quando eu falei de acessibilidade, mas não precisou porque eu mesmo falei aqui de improviso. Então, quando eu coloquei aqui Aqui, eu vou usar o óculos agora para ler aqui. Quando eu coloquei aqui, o Era colocou bate-papo ao vivo com o Ligeirinho do Rádio, participe e tal. Porque tema livre, né? Tema livre, mas eu falei sobre acessibilidade. Eu espero que, de alguma forma, esse bate-papo prendeu você alguns minutos aí. Eu quero, antes de mais nada, usar mais uma vez a palavra gratidão. Então, agradecer a você que me acompanha no Instagram, você que me acompanha aqui no Facebook, você que me acompanha no YouTube, que, aliás, eu reativei por sugestão do meu nome, Hélio Xavier. Eu não sabia que eu tinha mais de 4.000 inscritos no meu canal. Fiquei muito feliz. Isso também é um incentivo para que eu continue. Então, todos os dias, eu acho que todos os dias sempre tem um videozinho que eu gravo no meu canal. Se você quiser ir lá, essa satisfação no YouTube, você coloca lá, Rede Ligeirinho do Rádio. Esse é o nosso canal. É apenas ele, só ele, que eu estou fazendo uso. E a gente lá, o nosso bate-papo é um pouquinho diferente. Como eu disse no início desse vídeo, ao vivo,
lá nós temos que seguir algumas regras, né? E é justo, você tem que seguir regras. Então, com mais liberdade eu falo aqui. Lá, especificamente, a gente grava vídeos de uma maneira diferente. Como que eu posso dizer diferente? Medindo as palavras. Entendeu? Medindo as palavras. Por quê? Porque lá tem anunciante. De repente, o anunciante falou, pô, mas o Virgílio falou mal de uma empresa. Mais ou menos isso, né? Eu falei mal da NET. Eu não posso falar. Quer dizer, eu posso até falar. Mas aí, eu não ganho din-din. Porque, de repente, alguém que trabalha em outras operadoras não vai gostar de ter o nome dele negativado. Só que eu estou falando da NET, porque a NET é uma porcaria, é um lixo, como todas as outras operadoras. E me diga o contrário. O PROCON que eu venho de São Paulo não funciona. Veja só por que eu tenho audiência. Porque eu estou falando o que a senhora pensa. O PROCON é uma porcaria de São Paulo. Eles gostam de aparecer na televisão. É igual aqueles economistas que nós estamos em crise. 13 milhões de pessoas desempregadas. Aí vem os economistas dando dica para a senhora dona de casa, para o senhor chefe de família, como que você tem que fazer com o seu dinheiro. Ora as bolas. O povo sabe fazer o uso do dinheiro. O que eles não têm é dinheiro. Você que é economista, você é rico. Você é dono de escritórios, né? Consultor econômico. Vem dar, não, e outra coisa, vem dar dicas bobas. Né? É um esculacho. Ficar orientando a dona de casa como que ela tem que comprar na feira. Você nem sabe, nunca foi na feira, cara. A dona de casa sabe comprar, ela não tem dinheiro. Ela sabe economizar, ela não tem dinheiro. Sabe por quê? Por isso que eu não posso falar isso aqui no canal do YouTube. Porque os maiores... Como que eu posso usar a palavra aqui? Quando você pedir dinheiro emprestado. Não estou incentivando ninguém, gente. É um bate-papo. Agiotagem. Todo mundo fala agiotagem, né? Nossa, agiotagem. Tem agiota que está cobrando, você vai pedir dinheiro emprestado para agiota, ele está cobrando mais barato que os bancos. Estou falando errado? Os bancos cobram juros absurdos. Eu sou cliente de 2 bancos. Eu nunca vi tanta taxa. E olha que eu brigo. Eu uso o banco para ver saldo. Sempre está negativo. Tô brincando, né? De vez em quando está negativo, sim. Por que não? Mas, eu que tenho que cuidar do meu dinheiro. Pouco, muito, normalmente é pouco. Mas cada um sabe. Vem ser economista querendo dar lição de moral. É para encher linguiça. Sabe o que é encher linguiça? Né? Espaço que às vezes, para colocar na televisão e no rádio, eles inventam notícias. É a mesma coisa agora. Se você for puxar o portal da G1, da Globo, a UOL, leia as manchetes. Tem 10 manchetes que são insignificantes. Posso dizer uma? Hoje é sábado, na praia de Copacabana, aqui no Guarujá, em Caraguá. Estou falando das melhores praias. Santa Catarina, né? Belo Horizonte não tem praia. Sabe o que é a manchete lá? Uma atriz lá tem uma pintinha na coxa, ou na bunda. Vira manchete no G-Show, na Globo, sabe? Por isso que esse pessoal perde a credibilidade. Coloca manchetes bobas. Eu acabei de falar no início aqui, falando sobre pessoas com deficiência. É um país da exclusão, não é da inclusão, não. Tudo que ocorre com as pessoas com deficiência no Brasil é porque está dentro da lei. Se não fosse dentro da lei, as pessoas não respeitam mesmo. Vou dar um exemplo. Há muitos anos atrás, eu briguei, palavreado, com um comerciante sem vergonha, sabe? Safado, não vou dizer vagabundo, que não é. Ele trabalhava, ou trabalha ainda, não vou nem falar o nome da cidade, mas quem me acompanha sabe de quem eu estou falando. Ele, uma loja cirúrgica, né, que se diz, vende muleta, cadeira de rodas, né, vende aparelhos para deficientes. A loja dele, você não consegue entrar, por quê? Olha o batente. Aí eu falei assim, meu amigo, com todo respeito, não tem loja. O senhor trabalha com esses produtos, como é que vai entrar um cadeirante aqui? Aí não, alguém pega ele no colo e coloca aqui. Isso há uns 12 anos atrás. Ele simplesmente me ignorou. Eu falei, poxa, mas por que o senhor não entrou? Não, aí... E ele me respondeu de uma forma ignorante na época. Eu até deixei passar tal. Mas fiquei aquilo na cabeça. Questionei, publiquei na minha coluna, tinha uma coluna na Rede Saci USP.
E depois de alguns anos, aí um jornalista colega meu falou, Ligeirinho, lembra daquele sujeito lá tal? Porque, inclusive, eu fiz o seguinte, não compra, você que é pessoa deficiente, não compra na loja dele. Eu quero que feche essa loja. Mas as pessoas compram. Porque também tem isso, as pessoas não reclamam. Você reclama só coisa errada. Fica discutindo no Facebook, bobeira. Mas você não luta pela pessoa com deficiência. Essas lojas que não têm acesso a acessibilidade, isso, quer dizer, já é vergonhoso não ter acessibilidade, não ser acessível uma loja, uma padaria, uma loja de roupas. Né? Imagine um comércio, uma loja que vende cadeira de rodas. O cadeirante não pode entrar, por quê? Porque o batente é enorme. Sabe? Enorme mesmo. E aí um colega meu depois, ele falou, Ligeirinho, finalmente o homem colocou lá uma rampa. Aquela rampa que você tira e coloca. Por que ele não fez isso antes? Provavelmente as minhas reclamações surtiram efeito. Ele, de repente, perdeu clientes, né? E eu quero que perca mesmo. Se você não tem acessibilidade no seu comércio, eu quero que você se dane, que você não está respeitando o deficiente, que o deficiente não vá mesmo. Olha quantos e quantos bares na Vila Madalena, aqui na área central, olha, parabéns. Muitos comerciantes jovens colocam acessibilidade. Um cadeirante lá e gosta de tomar o seu drink, é um direito dele. Ele gosta lá de namorar, vai lá. Eu estou falando homens e mulheres, sabe? Quer ir na praia. Aqui em Caraguá tem, eu estou falando em Caraguá porque eu conheço. Não sei as outras praias, mas em Caraguá tem equipe de bombeiros, né, de profissionais para atender você que é cadeirante, vai lá. Você quer nadar, tem aquelas, eu não lembro o nome, mas um tipo de bicicletas, né, apropriada lá, tá muito bacana, muito legal. Então, quer dizer, o deficiente hoje, por mais que a gente reclame, claro, a quantidade é muito grande, o IBGE diz que nós temos 45 milhões de pessoas com deficiência, mas eu acho, infelizmente, que é bem mais, né? Você coloca aí um patamar de 2, 3 milhões a mais, porque os deficientes, como todo ser humano, morrem e nascem também os deficientes, né? Então, eu cansei de fazer reportagem nos hospitais, a gente vê gente em óbito, acidentes de motos, né? Atenção motoqueiros, né? A maior parte de pessoas com deficiência, uma quantidade enorme de, infelizmente, a irresponsabilidade dos motoqueiros, dos motoboys, né? Que andam por aí, irresponsabilidade deles e dos motoristas também, que, de repente, sei lá, numa briga de trânsito, acaba. Olha, eu tenho horror. Você, desculpa de você que gosta, adora moto, é um transporte que eu não recomendo para ninguém, mas tudo bem. Né? Cada um pensa do seu jeito. Mas até andando nas ruas, fazendo reportagens, o que eu vi já de gente morrendo em decorrência de acidentes de moto. Então, sequelas e viram uma pessoa com deficiência. Mas eu quero dizer o seguinte, existe sim uma quantidade enorme, né, no percentual do tamanho do Brasil. Você que é comerciante, coloca lá aquela rampinha, né, de acesso. Mas chamando a atenção, tem algumas rampas que eu observo aí. Você tem que ter noção também. A rampa tem que ser de acordo com as normas técnicas. Ou então você faz o seguinte, já que você está querendo fazer o bem, né, e a prefeitura, o poder público demora, você fazendo a sua rampa mesmo, tem rampas prontas para vender até. Você pega uma cadeira de rodas ou um cadeirante e você mesmo senta na cadeira para você ver se você consegue subir em alguns locais. Estou falando isso porque a própria CT, a Prefeitura de São Paulo aqui, né, ela mesmo, na hora de colocar lá o pessoal para fazer, construir uma rampa, esse pessoal não tem noção. Não usa nem as normas técnicas. A rampa é assim, ó. Mais fácil o cadeirante ele cair e sofrer um acidente. Mas, enfim, isso aqui é um bate-papo, né? Eu espero que, de alguma forma, direta ou indiretamente, tenha ajudado e vai ajudar a você que está nos assistindo e vai nos assistir porque fica aqui salvado, é isso? Então é isso, gente. Um grande abraço, muito obrigado. Acho que o som tá bom, né? Eu já amanheci um pouquinho de gripe, mas melhorei. Eu espero que você tenha um ótimo sábado. Amanhã eu estarei em São Miguel Paulista, num evento muito bacana. Estarei por volta das 10 horas da manhã, vou fazer entrevistas com os expositores. São produtos orgânicos. Isso é muito importante no tempo atual, sempre foi, né? Então, aquele alface, sabe, tirado direto da roça, sabe aquele alface? Aquela rúcula, tomate, laranja, abacaxi. Vi agora no Instagram do Renato Aragão, Didi. Olha que orgulho. Renato Aragão, eu sempre fui fã dos Trapalhões, me seguindo. Ele está me seguindo também. Eu pensei que o sítio dele era aqui, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Mas ele está em Los Angeles, junto com a esposa,
com a filha que é atriz também, né? A Nívia Aragão. E ele, um maracujá desse tamanho, assim, no Instagram do Renato Aragão. É muito bacana o Renato Aragão, se de repente, eu acho que não, né? Mas o Renato Aragão, eu sou fã, nossa senhora, Didi, eu chorava e dava risada. Né? E, inclusive, eu acho que ele está me seguindo por isso, porque eu estou editando alguns vídeos antigos, muito jovens que não curtiram os Trapalhões, e estou, né, com crédito, com a fonte, e, sobretudo, com a autorização da Rede Globo, eu estou publicando no Instagram, no canal, nosso canal no YouTube não pode pelos direitos autorais. Né? Eu não posso nem criticar a Globo, mas a Globo nos ajuda também liberando alguns vídeos, inclusive de novelas. Você percebe aí que nós estamos publicando. Mas o que eu queria dizer era justamente isso. Se você tem um comércio, não importa o que seja, dê um espaço para um cadeirante, né, para um deficiente visual, com acesso, se você não tem condições de colocar uma rampa, hoje se vende rampas. Né? Pelo Google você acha lojas que realmente tem esse carinho, essa sensibilidade com a acessibilidade. E tem mais, gente. Vou aqui fazer uma propaganda, perdão, e com todo respeito. Muitos anos atrás, o Afanásio Jazade, repórter policial, deputado, bom político, ele é um dos maiores distribuidores de cadeiras de rodas no seu programa de rádio. É um dos maiores distribuidores, de graça, né? Tal. E quem ajudava? O povão. Falava, depositava. Na época não tinha, né? Mandava dinheiro, caixa postal, e ele comprava, a equipe dele comprava cadeira de rodas. O Afanásio não está no rádio. Então hoje eu vou sugerir que você vá lá no canal do Willy Correia, o emissores do rádio. O Willy Correia que está fazendo esse trabalho belíssimo. Né? E se você tem uma cadeira de rodas aí usada, né, em bom estado, claro, você tem condições de comprar uma cadeira de rodas, doe, faça doação no Clube da Amizade, o Willy Correia, o emissores do rádio. Eu estou falando isso porque tanto o Afanásio como o Willy Correia são pessoas profissionais íntegros, que sempre pensaram nas pessoas com deficiência. Então vai lá. O Willy Correia tem o Facebook, lá tem informações, o Clube da Amizade, tem o telefone, enfim, tá bom? Estou falando de improviso agora, mas se você, já que eu estou falando de acessibilidade, eu tenho certeza absoluta, você quer dar um presente para alguém? Doe uma cadeira de rodas. Eu estou falando cadeira de rodas, mas pode ser uma prótese, né? De repente um problema de audição. Eu tenho aqui o Eric, que foi meu vizinho, hoje ele é dono de uma fábrica que cuida da audição. Eu não sei qual é o nome correto, mas aqui fica em São Paulo, na Penha. Se você for comprar um aparelho auditivo, ou precisar disso, vá até a loja lá. Se você precisar, depois eu coloco aqui o link. Compre lá, fale no meu nome, provavelmente vai sair mais barato. Pode falar, o Eric é uma pessoa maravilhosa. O garotinho hoje, olha, trabalha com pessoas com deficiência. Ele, o pai dele e a mãe dele. Aqui no bairro da Penha, ele é fabricante. Ele tem loja e é fabricante, representante também. Então, eu lembrei agora. Problemas de ouvido, audição, as crianças, né? Às vezes tem isso, os mais velhinhos. Mas as crianças, às vezes nascem com problema de audição. Lá ele tem tudo. O Eric, aqui da Penha. É problema de audição, né? E o Eli Correia, o maior distribuidor de cadeira de rodas. Mas por quê? Porque as pessoas ajudam. Se você puder ajudar, ajude. Com qualquer quantia, isso vai somando o Eli Correia, a sua equipe compra a cadeira de rodas. Ele está mostrando aí no Facebook, né? A Dona Maria foi lá retirar a cadeira de rodas. Mas essa quantidade vai aumentando conforme as pessoas vão ajudando. O povo brasileiro é maravilhoso, né? Está ajudando, ajuda também nas suas igrejas, né? Falando das igrejas, independente de opção religiosa. Isso é muito bom. O povo brasileiro, de modo geral, é gente boa. É gente boa. O grande câncer que nós temos é alguns setores, alguns integrantes, melhor dizendo, né? Fica mais legal a gente falar isso, alguns integrantes da classe política. Em outubro agora você tem a oportunidade rara, de arma. A verdadeira arma sua é essa. A verdadeira, presta atenção, a verdadeira arma sua é essa. É você votar. O seu voto vale muito. E os políticos, vou repetir, sem generalizar, eles valorizam muito você. E é época eleitoral. Né? Então, valorize o seu voto. Vote. Você está em dúvida? Tem o horário eleitoral. Tem os jornais, as revistas, os portais. Não é? Então, vote no seu deputado estadual, vote no seu deputado federal, vote no seu senador, senadora,
vote no seu candidato a presidente. Não vá nessa onda, vou votar no que está lá, vou votar no coitadinho. Não, vá nessa. Vou votar porque o cara é meu vizinho, meu amigo. Não, não vai nessa. Vou votar num amigo seu. Não vá nessa onda. Vote consciente. Veja os antecedentes dos candidatos, todos eles. Né? De repente, não, ele está lá há 30 anos. Vai esse mesmo. Não, não faço isso. Ele está há 30 anos lá, mas não está fazendo nada. Para você, não está fazendo nada. Para ele está aí cada vez mais rico. Né? Eu acho que é só, né? Passamos do horário. Grande abraço. O Facebook não me cortou, só porque eu falei da NET. Aliás, a NET tem um setor aqui que é NET atende. NET não atende. Eles fazem você ficar minutos no telefone e depois parece um milagre. A linha cai. Será que cai mesmo? A NET quer ver o diabo, mas o engenheiro no rádio não. Quando eu falo da NET, é todas as operadoras. Recentemente eu deixei a TIM no celular. Eu era cliente da TIM há muitos anos, desde o início. Mas eu era cliente fiel? Não. Eu era cliente porque as outras não prestavam. Aí que acontece? A partir do momento que eu encerrei o contrato, me encheram o saco. Eu estou feliz com a Claro. A Claro é minha parceira. Só que a Claro, eu não vou ficar elogiando ela, não. Até agora tá legal. Se amanhã tiver defeito, amanhã eu vou fazer uma transmissão pela Claro, no Face Live. Apesar que a Claro ela é bacana porque eles entram em contato comigo. Tá bom? Tá, tá. Eu fiz transmissão. Tem onde tem árvores que é ruim para pegar, eu vou tranquilamente no smartphone. Então, por enquanto, eu estou feliz com a Claro. Tenho contrato com eles. Eu já critiquei a Claro outro dia, eles não encerraram o contrato, renovaram. Né? Então, falando a verdade, por enquanto, eu sou cliente da Claro. Estou feliz no smartphone. Agora, aqui eu estou transmitindo para você. Eu tenho 35 megas, tem rádio que não tem isso. E às vezes eu tenho dificuldade de transmitir e cai a linha. Hoje não está caindo, sabe por que não está caindo? Porque eu tenho certeza absoluta que o pessoal da NET está me assistindo. Tenho certeza. Ou então as reclamações que eu faço sempre em mensagem com eles aqui. Bom, eu reclamei para a ouvidoria, provavelmente já deram jeito lá, né? Então, é isso. Gente, Deus abençoe. A imagem não apareceu ali de Jesus Cristo, mas que nosso mestre proteja a cada um de vocês. Saúde e paz. Minha voz está ficando ruim. Melhorar um pouquinho. Mel. Amanhã vai ter mel puro, direto de Cunha. A Marília, eu lembro, não estou lembrando o nome das outras pessoas, mas como foi ela que me recebeu na feira, amanhã eu estarei em São Miguel Paulista, na Praça da Paz, fica ali próximo ao Pronto-Socorro, Hospital Tire Setúbal, São Miguel Paulista. Você que é de outras regiões, dê um pulinho lá. Começa às 9, vai até às 2 horas da tarde, pelo menos, eu acho que até às 2. Menos do que isso não. Então, eu acredito que vai até mais. Vai ter sarau, né? Sarau com mulheres, exclusivo com mulheres. Vai ser muito bacana amanhã, se você puder comparecer. Praça da Paz, um pouquinho atrás, próximo ao Hospital do Setor. Se você passar pelo Hospital do Setor, eu pergunto, onde que a Praça da Paz está tendo feira orgânica? Essa feira aqui é um precedente, né? Exclusivo amanhã, no dia 23, amanhã. Porque acontece todo segundo domingo do mês. E exclusivamente amanhã. Por que é exclusivamente? Porque amanhã também é aniversário do bairro de São Miguel Paulista, Zona Leste. E junto com essa feira, que repito, vai ter músicas e tal. Eu vou estar lá 10 horas, tá bom? Às 10 horas eu estarei lá, filmando, entrevistando as pessoas. E eu vou comprar mel da Dona Marília. E o mel é muito bom, inclusive, para essa gripe que parece que vai chegar para mim, aqui a garganta ruim. Tá bom? Direto de Cunha, ali na região serrana, né? Do Vale do Paraíba. Depois do Vale do Paraíba, Cunha, uma cidadezinha pequenininha. E o mel é colhido lá. Aliás, essa feira orgânica, os produtores vendendo direto para você. Então, o mel, origina mel, puríssimo. É puro, não é essas porcarias que você compra aí que é só açúcar, né? Tá bom? E claro que tem exceções, mas tem muitos, como que posso dizer, comerciantes que vendem mel aí, pelo amor de Deus, né? Até quem conhece mel erra. Então amanhã você pode ter certeza, vai querer comprar mel em preço justo. Eu vou comprar o meu mel. Para mim, para o meu filho lá em Jacareí. Gente, um grande abraço. Tem recadinhos aqui? Acho que tem, né? Vamos lá. Paulo Batista, um grande abraço. A Sol, lá do Rio Grande do Sul. Ô, Sol, tudo bem?
Sol é sumida, ela apareceu hoje aqui. Ó. Obrigado, Sol, pelo você estar nos assistindo. Né? A auxiliadora, lá de Guarulhos também, José Almeida. José Almeida é o Brás, ele é comerciante lá do ramo de construção. Ele é dono da Barão Materiais para Construção. Cantor também, né? O Zé Brás, ele tem a voz parecida com o Geno, da dupla Gino e Geno. Olha só. A Cláudia Tavares também está aqui. Ó, meu amigo Nil Bernardes. Bom dia, meu amigo. Sucesso sempre. Namastê, namastê. Nil Bernardes é um dos maiores compositores, produtores, cantores do Brasil. Esse cara é um amigo do Ligeirinho. Amigão mesmo de verdade. Nil Bernardes. Um beijo no seu coração, meu amigo. Grandes artistas, né? Raça Negra. Ele mesmo Raça Negra porque ele gravou agora recentemente no estúdio aí, Classe A, né? O nosso amigo Liberdades produzindo lá o Raça Negra. Que, aliás, eu sou fã do Raça Negra. Para quem não sabe, o Nil Bernardes, ele é autor e intérprete da música O Rei do Gado, que é o nome da novela da Globo, que passou, acho que 3 vezes aí, foi no ar, né? Nil Bernardes aqui está nos assistindo, meu amigo pessoal. Eu gosto demais desse cara. Esse cara é uma pessoa, não falo de gente boa, é o Nil Bernardes. Um exemplo aqui, né? Está nos assistindo aqui. Beijo no seu coração, Nil. Que Deus te proteja, tem muita saúde, que é mais saúde, né? Saúde é o que interessa, o resto não tem preço. O Nil, que foi o primeira banda do Faustão, o Nil Bernardes participava da banda. Foi ele que criou, aliás, né? A banda do Faustão que criou foi o Nil Bernardes. Ele ficou durante 9 anos na Rede Globo e hoje está com seus projetos pessoais, fazendo show, ajudando muitos artistas. E sempre essa pessoa simples, sincera. A gente tomou outro dia cafezinho aqui na padaria, né? O Nil Bernardes é uma pessoa maravilhosa. Por isso que eu digo, você é famoso, mas você é gente. O Nil Bernardes é o seguinte, ele é famoso e é gente fina. Eu adoro esse cara aqui. Nil Bernardes, beijo no seu coração. Deixa eu ver se tem mais recadinhos aqui. Dar um abraço para o Paulo Nascimento, grande compositor também. Estará recebendo homenagem no dia 20, semana que vem, lá na Câmara Municipal de São Paulo, aqui. Infelizmente eu não poderei estar, Paulo Nascimento, mas você está no meu coração. Grande abraço, pessoal.